Como se deu o seu ingresso na administração do Hospital Alvito Duarte do Estado? Logo após a eleição, primeira eleição de Ricardo Coutinho para o governo do Estado, onde ele recebeu o apoio do pessoal do grupo do pessoal da Prefeitura de Serraria, e que eu era presidente do PSB, partido do governador, pelo qual o governador se elegeu, as pessoas aqui de Serraria, do grupo da Prefeitura, se achavam donos de todos os cargos em Serraria, das escolas, da cadeia pública, da CAGEPA, do hospital. Então eles achavam que todos os cargos do Estado pertenceriam a eles, do grupo da Prefeitura. Isso em consequência deles terem feito o deputado estadual mais votado na época, que foi Eva Gouveia, e ter o vice-governador Rômulo Gouveia. Então eles buscaram esses cargos. Só que se o governador desse todos esses cargos para as pessoas que lhe apoiaram, o PSB aqui de Serraria e a pessoa que dirigia o PSB, que dirige até hoje, que sou eu, ficaria fora do cenário político da cidade, do município de Serraria. Então o que é que o governador fez? Ele passou para o grupo da Prefeitura as escolas, a cadeia pública, a CAGEPA, e o hospital ficou com o PSB. O hospital, para poder ficar com o PSB, ainda houve, por parte da Prefeitura, várias tentativas de tirar o cargo do PSB. Inclusive, a pessoa indicada para disputar o cargo comigo chegou para mim numa reunião e eu disse para ele: olha, para ser diretor do hospital, a pessoa tem que ter um nível superior, tem que ser formado, tem que ter experiência. E a pessoa disse a mim o seguinte: eu não tenho um nível superior, não sou formado, mas experiência eu tenho, porque eu fui vigia 2 anos e sei como é o movimento lá dentro. Vigia do hospital. Vigia do hospital 2 anos, sei como é o movimento lá dentro. Aí eu disse: ó, não é bem assim, mas vamos fazer o seguinte: o PSB vai levar a relação e vocês levam a relação de vocês, deixa que o governador escolha. Pronto. E foi assim, foi feito. Eles levaram a relação deles com o dirigente dos outros, do hospital e dos outros órgãos, e eu levei a minha reivindicação do PSB, que foi o que ficou realizado, que o PSB passou a administrar o hospital através de mim. Sim. Quando eu cheguei no hospital, a parte externa do hospital tinha pelo menos mato que chegava a meio metro de altura. Isso aí. E os equipamentos danificados. Lavanderia não funcionava, raio-x não funcionava, laboratório não funcionava, o autoclave que faz a esterilização não funcionava, não tinha fogão, tudo sem funcionar, frigobar, freezer, nada funcionava. E nem médico, e não tinha médico. Era um médico só que fazia a refeição avulso. Então, quando eu assumi o hospital, eu organizei a parte estrutural do hospital, a parte física, organizei a parte técnica do hospital, contratando os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, pessoas para lavanderia, para todos os setores. E uma coisa que eu aboli foi que o emprego de um vigia, o salário dividia para 3. Não. Um vigia recebe o salário dele, o outro vigia recebe o salário dele, a técnica de enfermagem recebe o salário dela, o maqueiro recebe o salário dele, a cozinheira recebe o salário dela. Não existe uma cozinheira recebendo hoje o salário mínimo, R$900, e dividindo para 3. 300 para cada um, isso não existe mais no hospital. A quantidade de médicos que tinha dia que tinha 3 médicos no hospital. O movimento do hospital foi enorme.
O Hospital de Serraria se tornou referência no Brejo, mas a Prefeitura de Serraria não repassava. A contrapartida, né? O hospital era sustentado e ainda é até hoje 100% pelo governo do estado. A Prefeitura de Borborema, que usa o hospital também, hoje vem contribuindo com alguns medicamentos, ajudando com alguns medicamentos, mas financeiramente também não referenciaram Serraria. A Prefeitura de Serraria não referenciou Serraria, o Hospital de Serraria. Eles fazem um repasse hoje em torno de R$3.000, chegou a ser de R$300 e poucos. Porque é o seguinte, eles alegam, se não tem ultrassom, como é que a gente vai referenciar? Mas antes tinha. Antes tinha ultrassom e não referenciava, por isso que saiu a ultrassom. Não tem mais ultrassom porque nunca referenciava, não pagava. Hoje nós temos a observação e os atendimentos de urgência e emergência. Aí a prefeitura referencia 50, um exemplo, 50 observações. Aí a gente faz 200 observações. A prefeitura só repassa 50. Tu tá entendendo? Aí resultado, você chega em uma cidadezinha como Lagoa de Dentro, a prefeitura referencia tudo que tiver em Lagoa de Dentro, referencia para Lagoa de Dentro. E a prefeitura de lá, o hospital de lá é um dos hospitais que mais arrecada da prefeitura. O de Serraria não tem condições. A despesa do governo do estado só com o hospital de Serraria é de mais de R$170 mil. Só de médico são R$63 mil de médico hoje. Porque antes era mais, antes era 110 mil, porque nós tínhamos outras especialidades. Aí hoje, o Hospital de Serraria tem médico clínico geral para atender urgência e emergência e autorizar uma transferência ou uma remoção de um paciente daqui para Guarabira ou para qualquer outra cidade. Você chegou a abrir a maternidade. A maternidade. É um detalhe interessante. A maternidade estava funcionando para a gente fazer todos os partos que fossem normais. Partos normais a gente fazia, só não fazia partos cesarianos. Mas os partos normais a gente estava fazendo aqui. Só que hoje se tornou inviável também fazer até partos normais. Mas nós temos a sala de parto para os casos de período expulsivo. Quando a gestante chega num período expulsivo, aí a gente tem que fazer aqui, porque é melhor nascer no hospital, num ambiente apropriado, do que dentro da ambulância. Agora, isso foi um detalhe que eu conversei até com a deputada Estela Isabel, para ver se ela apresentava um projeto de lei para que, quando uma gestante tivesse um filho em um outro município, num hospital de outro município, essa criança fosse registrada na cidade da mãe, onde a mãe reside. E essa foi uma conversa que a gente teve há um ano atrás, mais ou menos, e eu não sei se por coincidência ou o quê, hoje foi assinado pelo presidente da República há uns 3, 4 meses atrás, a lei que determina que toda criança que nasce em um outro município que não da mãe é colocada no registro de nascimento. Nascida, por exemplo, nascida em Guarabira, mas com a naturalidade de Serraria. Então, os filhos de Serraria, das mães que residem em Serraria, passam a ser cidadãos serrarienses. A primeira fase do hospital, no topo mesmo, naquela primeira fase, você deixou o hospital com quantos médicos, quantas especialidades, atendimento para criança, no auge? A gente tinha pediatria, obstetrícia, ginecologia, urologia, cardiologia, reumatologia e clínico geral. Tudo funcionando? Tudo funcionando. Quantas ambulâncias? 3 ambulâncias. Quando você recebeu, tinha quantas ambulâncias? 0. Nenhuma. Recuperei 2, uma que estava aí dentro do hospital totalmente sucateada, eu recuperei. Na prefeitura de Borborema tinha uma outra ambulância do estado que estava lá, sucateada, eu recuperei. E quando surgiram as ambulâncias novas, eu solicitei uma para Serraria e a gente foi contemplado com essa ambulância para Serraria.
eu recebi o prêmio de pessoas que desenvolvem a Paraíba. Foi recebido das mãos da vice-governadora no orçamento democrático que teve em Solânia. Por conta do trabalho no Por hospital. conta do trabalho no hospital. Aí você, nessa segunda candidatura, você teve que se afastar. Aí eu tive que me afastar. Aí assumiram. Aí assumiu. Assumiram. Assumiu. Mas aí o hospital já tinha sido feito uma adequação pela Secretaria de Saúde. Foi feita uma adequação no hospital, colocando-se apenas médicos 24 horas. Então a gente hoje tem um quadro de médicos, não tem as especialidades todas, mas a gente tem médicos 24 horas. Nós ainda temos, dentro desses médicos que tem, a gente tem urologia, reumatologia, obstetrícia e ginecologista. Você foi do partido de Fernando Collor, não foi? Foi do PRN. Vamos contar essa história aí. Foi do PRN, porque inclusive fugiu da minha vida política quando você perguntou. Eu estava em João Pessoa quando conheci um amigo, Bergson Marques, Aloísio, Almir Serrano, que já faleceu, Eduardo Oliveira, que eram as pessoas que formavam o PRN da Paraíba. E pela minha amizade com o pessoal, eles me convidaram para me formar o PRN em Serraria. E eu vim e formei o PRN em Serraria. E eu convidei, eu não quis sequer ser presidente do PRN de Serraria, porque na época eu não morava em Serraria. Então eu achava justo que eu fosse presidente de um partido, porque eu não moro na cidade. Na época eu propus para Toninho Estevam, e se eu não me engano foi Toninho Estevam que ficou na época como presidente do PRN em Serraria. E aí a gente tocou o barco, o Collor se elegeu presidente da República, foi aquela confusão. João Pessoa teve uma confusão muito grande com o ex-governador e governador na época, Tarcísio Buriti, que no primeiro turno não apoiou o Collor, e no segundo turno foi apoiar Collor na condição de ter o partido com ele, e isso aconteceu. Bergson abriu mão para que o PRN fosse para as mãos do governador na época, Tarcísio Buriti, para dar apoio a Collor no segundo turno, e Collor foi eleito presidente da República. Você na área de construção, quais foram os prédios que você construiu ao longo? Você se lembra? Eu participei porque tinha obras que a gente era mais de uma empresa e tinha obras que era só uma empresa. Por exemplo, em João Pessoa, eu participei da construção do Arquivo dos Governadores, em Tambaú. Arquivo? Sim, em Cabo Branco, que é de Zé Américo. Sim. O arquivo do governo fica por trás. Fundação Casa de Zé Américo, né? Aí o arquivo é por trás. Construção do Banco Itaú, construção do Fórum Central, que fica por trás do Palácio da Justiça. Você trabalhou ali também naquele prédio? Foi. Foi. Construção do Sindicato das Empresas de Transporte Urbano, que fica ali na 13 de Maio. Construção do conjunto do condomínio Paulo Miranda, em Bancários. Construção do conjunto de Mangabeira. Construção do Correio de Santa Rita. Reforma do Correio de Cabedelo. Construção do Tribunal de Justiça do Fórum de Rio Tinto. Participei da obra do cartório eleitoral de Rio Tinto. Casas populares em Baía da Traição, pela FUNAI. Campina Grande, Fórum de Campina Grande. Juazeirinho, reforma do Correio. Olivedos, reforma do Correio, praticamente a construção do prédio. Serraria, algum? Serraria, o Ministério Público. Ministério Público, a promotoria de Serraria.
praticamente a construção, porque só ficou as paredes laterais, o miolo foi todo construído, inclusive a coberta, foi feita em serraria. Aí construí o Tribunal Regional do Trabalho de Monteiro, eu construí o cartório, o prédio de Correio do Sertão quase todo. A gente fez obra dos Correios em Cabaceiras, em Boa Vista, Água Branca, Sumé, Congo, São Sebastião do Umbuzeiro. Eu conheço a Paraíba todinha com construção. Você ainda tem pretensão de disputar cargo público em serraria, de ser prefeito de serraria? Não, tem mais não. Dessa vez definitivamente não. Eu fui expulso politicamente de serraria. Politicamente eu fui expulso de serraria pelos eleitores de serraria. Porque todos os políticos de serraria sabem, têm conhecimento do que eu poderia e do que eu posso fazer para serraria. Mas alimentaram a população com informações distorcidas e que a população também, mesmo sabendo que eu posso fazer coisas para serraria, porque eu já fiz, eu provei que fiz. Se eu provei que fiz, é porque eu poderia fazer mais. Aí, meu amigo, aí eu fui expulso. Eu consegui 7.000 metros de calçamento para serraria, por 2 conjuntos, de Valira e o que fica aqui, Francisco Pereira Frazão, se eu não me engano o nome, aqui por trás da rádio. Consegui o calçamento. Consegui o hospital, fazer todo esse trabalho no hospital. Ambulância. Praticamente, né? Ambulância para o hospital, que aqui em Serraria não tinha ambulância, o pessoal morria porque não tinha ambulância. Coloquei água na comunidade de Lagoa do Mato. Coloquei energia onde não tinha em Serraria. A energia que chega hoje no campo de futebol, aquela extensão de rede elétrica, quem conseguiu fui eu, para a casa de Ramos. E que hoje está servido para toda aquela região ali. A revisão elétrica da cidade toda, fui eu que consegui. E que tem testemunha, porque o vereador da época foi pegar abaixo assinado, porque eu não poderia eu sozinho pedir a revisão elétrica de uma cidade, né? Teria que ter alguma coisa mais forte. Então o vereador na época pegou a assinatura das pessoas. Então coloquei água onde não tinha, energia onde não tinha, cirurgias, medicamentos, atendimento no trauma, quando o paciente já estava em situação difícil. Quer dizer, a população sabe. E os políticos sabem mais ainda. É tanto que eu escutei um áudio numa rede social aí, onde eu não sei quem, mas pessoas envolvidas na política de serraria diziam o seguinte, que quem quisesse ver serraria crescer, só vão ver serraria crescer se Antônio Eduardo um dia for prefeito. Porque se Antônio Eduardo fosse prefeito hoje, serraria não ia caber de obra. E é verdade. Agora, Leto, eu digo a você o seguinte, quem gasta dinheiro em campanha, sem planejamento, sem ter recursos lícitos, quando ele assumir a prefeitura, ele ganhando, ele vai ter que tirar de volta. Claro. E só tira de volta se for roubando, não tem outro jeito. Não tem outra forma. Só tira se for roubando. Como é que você gasta 600 mil numa campanha para ter um salário de 10 mil? O que é que faz sentido uma coisa dessa? Porque 600 mil reais hoje na poupança dá 50 mil reais. Como é que você gasta 600 mil para ganhar 10? Não tem sentido. É por isso que falta remédio, é por isso que falta merenda, é por isso que falta médico, falta dentista, falta material hospitalar. É por isso. Porque os prefeitos gastaram lá atrás fortunas. Aí resultado, quem sofre é a população. Agora a população sofre sabendo. Ninguém sofre de graça. Vão na usura. E usura, pela lei de Deus, é pecado. Então vão na usura e resultado, termina dando um burro na água. Agora Serraria, se eu fosse prefeito de Serraria hoje, Serraria era outra cidade.